Olá, renovada cantareira, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Quinta Online. Como tem sido precioso esse tempo que nós temos passado juntos, falando a respeito de célula. E hoje nós vamos encerrar aí, vamos terminar, né? Falamos durante esse mês, foram 3 aí ministrações, serão 3, né, com essa aqui, a respeito de célula. E se você ainda ficar com alguma dúvida, nós estaremos à disposição para responder toda e qualquer dúvida em nome de Jesus. E antes de começarmos, né, a falar aí o tema de hoje, eu queria te convidar a fechar os seus olhos e nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Deus, obrigado, Pai, por este tempo tão precioso que o Senhor tem nos dado, Pai, que é a Quinta Online, Deus. Obrigado porque aqui nós estamos aprendendo a cada dia mais a teu respeito, a como evangelizar através das células, ó Pai. E que, Deus, nós possamos não só aprender, mas colocar em prática tudo aquilo que a gente tem conversado aqui na Quinta Online, Pai. Deus, que nós possamos ter hoje, Senhor, nesta Quinta Online, mais um tempo de ensinamento, de aprendizado, Pai, para a honra e glória do seu nome. Amém. Amém, queridos. Se você está gostando, se você gostou dessa série de mensagens, deixe aí nos comentários, deixe o seu like, curte esse vídeo e compartilhe em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar de algumas direções bem práticas a respeito de célula. Eu quero ser bem objetivo no dia de hoje. Então eu vou falar alguns pontos importantes a respeito de célula que precisam aí ser seguidos. Claro que toda regra tem uma exceção, mas para que a sua célula possa fluir, nós vamos trabalhar alguns pontos bem importantes aqui. Pode ser? Então vamos lá. Jonas, qual é o número de pessoas que eu tenho que ter na minha célula? E aí eu já vou começar respondendo essa pergunta assim. Uma célula boa, uma célula aí, né, um número certo, vamos dizer assim, não existe. Mas uma célula deve conter de 6 a 16 pessoas. Na verdade, o ideal, vamos trabalhar, é de 10 a 12, seria um número ideal para a gente partir aí para uma multiplicação. Então esse é o número ideal. Passou disso, você já não vai conseguir dar tanta atenção como é o objetivo de uma célula. Então passou disso, quer dizer que está na hora de multiplicar a sua célula, aí levantarmos um novo anfitrião, um novo líder, um novo auxiliar. E por isso que nós falamos na semana passada, né, de um trilho aí de liderança a respeito de célula, o auxiliar assumiria essa célula. Então, por isso que é sempre bom e a gente já tem que desde o começo treinar essa pessoa para essa multiplicação. Fechou? O dia da célula, Jonas, o dia da célula é o dia mais importante aí dentro da visão aí celular. E se eu te disser que não? O dia da célula ele representa apenas 40% da sua célula. Os outros 60% eles vão acontecer durante a semana. Como assim, Jonas, durante a semana? Nós vamos levar em conta o quê? As ligações para os irmãos, os discipulados, as comunhões, o tempo que vai ser investido em visitas, o acompanhamento aos irmãos da célula, aqueles que ainda que ainda não decidiram por Jesus. Então, o dia da célula é só 40%. Os outros dias vão entrar aí no 60%, ou seja, você precisa preparar a sua célula, você precisa ligar, você precisa ter essa comunhão entre os irmãos da célula, um precisa ligar para o outro, eles precisam se conversar, ter esse tempo de comunhão. É interessante, eu vejo às vezes, né, na minha célula, por exemplo, a Andréia leva lá as meninas, convida as meninas e elas passam uma tarde juntas, tomam um café, para ter esse tempo de comunhão, e assim tem que ser a sua célula. Você tem que ter fora do ambiente de célula a sua comunhão também com aqueles membros. E célula é uma ferramenta de evangelismo, como a gente trabalhou nesses dias. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que investir tempo nesse novo convertido. Você vai ter que investir tempo nele, não é só levar ele na célula, você vai ter que investir tempo, ligar para ele, perguntar se ele está bem, perguntar para ele como ele está, orar com ele, sabe? Dar esse apoio para que ele possa voltar
em outras células. Então, o dia da célula representa apenas 40% da célula. Os demais, os outros 60% são interação, a interação que você vai ter com a sua célula. Seja você líder ou membro de uma célula. Ah, Jonas, eu não sou líder, eu não vou ter comunhão com ninguém. Você está pensando errado, você faz parte dessa célula, você é um líder em potencial. Eu não estou falando que você vai ministrar, ligar para essa pessoa para ministrar com ela. Não, eu estou falando de criar uma amizade, de criar um vínculo, sabe? Dessa pessoa saber que ela pode contar com você. É disso que eu estou falando. Certo? Um outro ponto importantíssimo é deixar claro. Uma célula, ela sempre tem dia e horário. Dia e horário. As pessoas precisam saber que toda quarta-feira, ou sexta-feira, ou sábado, é o dia que vai acontecer na célula dela. Toda quarta-feira, às 8 horas, ela tem esse compromisso firmado, que é a célula. Ah, Jonas, mas nessa quarta-feira a gente não vai conseguir se reunir. Como eu disse no começo, toda regra tem a sua exceção. Então, se for necessário, você vai mudar essa agenda, desde que todos estejam de acordo. Você não vai tomar essa decisão sozinho. Você vai conversar com a sua célula e falar, poxa, olha, nesse dia eu não posso, a gente não consegue transferir para um outro dia. Ok, e sem problemas, a gente precisa às vezes se adaptar, e é normal, isso acontece. Então não é pecado, né? Não, você não estaria em rebeldia, mas você vai remanejar para atender aí algumas necessidades, certo? E outra coisa muito importante, não só como dia e horário, uma célula tem um local definido. A sua célula, a minha célula, não é uma célula itinerante. Uma célula precisa criar raízes. Então, por isso que ela tem um lugar definido, porque ela tem como objetivo o quê? Alcançar os vizinhos, alcançar aqueles que estão mais próximos, os amigos mais próximos. Então, eu preciso definir um local. Não é interessante que uma célula seja feita cada semana em uma casa, porque você não cria raízes, você não cria vínculo. As pessoas precisam saber que, poxa, é ali, é naquele lugar, e assim elas vão criando vínculo. A ideia principal é trazer as pessoas que estão ao nosso redor. E se cada dia você está em um lugar, você vai acabar não atingindo o público-alvo, você não vai acabar... As pessoas não vão ter vínculo com a sua célula. Então eu sei que parece chato, ah, Jonas, mas é tão legal cada semana numa casa. Eu sei, mas aí a gente perde um pouco do objetivo, né? Perde um pouco da essência do que é uma célula e para que ela serve. Então, tomar esse cuidado. Uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, vamos fazer lá na casa do irmão. Poxa, o irmão quer fazer um culto de ação de graças na casa dele. Poxa, posso transferir a minha célula para a casa dele nesse dia especificamente? Claro que você pode, mas... O que eu estou dizendo aqui é que a sua célula não pode cada semana estar em um lugar. Uma vez ou outra, num tempo de comunhão, uma comunhão diferenciada, ok, você vai transferir, desde que, obviamente, você garanta que todas as pessoas que costumam frequentar a sua célula terão condições e disponibilidade de fazer essa mudança junto com você, de acompanhar você. Entende? Que eu estou falando é para que ninguém fique para trás, ninguém fique para, sabe, se sinta excluído, vai fazer para lá, eu não vou. Poxa, mas não estão pensando em mim. Entenda que tudo isso precisa ser levado em consideração. Então, vamos lá, uma célula tem dia, horário e local definido. Isso é de extrema importância para o crescimento da sua célula. E tenha isso no seu coração. É de extrema importância para o crescimento da sua célula. Outro ponto importantíssimo a respeito de uma célula. Uma célula deve durar no máximo 1 hora. E isso eu não estou contando a comunhão. Eu estou contando louvor, dinâmica, quebra-gelo, oração, palavra, testemunho. A sua célula tem que ter aí 1 hora, porque senão ela se torna algo maçante, algo que as pessoas não vão querer participar. Elas vão falar, poxa, mas eu vou ficar lá, e vai ficar alguém falando. Por mais de 1 hora, eu tenho que trabalhar amanhã, eu tenho um horário. Então, a sua célula, sem a parte da comunhão, eu estou falando aqui agora, você tem 1
hora para fazer isso. Fechou? Ah, Jonas, mas é que eu me empolgo, as pessoas se empolgam. Eu sei, querido, mas às vezes pensam que geralmente as células acontecem no meio de uma semana, as pessoas precisam trabalhar no dia seguinte, então a gente precisa sim controlar isso, né? Como eu sempre digo, nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus de organização. Então, trabalhe para que a sua célula esteja dentro dessa 1 hora, fora a comunhão. Não é para podar ninguém, não é para limitar ninguém, é para que o objetivo seja cumprido. Porque se você deixar mais tempo, às vezes a sua célula vai se tornar um ambiente onde as pessoas não queiram estar, porque é algo chato, algo que vai demorar. Então aí a gente vai perder o objetivo, né? Vai perder o foco e vão perder as vidas que nós conquistamos, que nós temos conquistados ao longo do tempo. Então, esses são algumas dicas práticas a respeito de uma célula. E eu espero que são 5 pontos aí que você precisa guardar com você, né? Então, o número de pessoas, os 60% que você tem que fazer durante a semana, o deixar claro sempre o dia, horário e o local de uma célula e a duração de uma célula. São 5 pontos muito importantes para a sua célula crescer, multiplicar e fluir de acordo com aquilo que Deus tem preparado. Então, guarde esses pontos aí com você. Amém? Se você entendeu até agora, coloca aí no chat, eu entendi, Jonas, e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Mas, Jonas, como você diz para mim que a célula tem que durar 1 hora? Tem que durar 1 hora. E aí eu vou te passar aqui agora o quê? Um roteiro para uma boa célula. Para que você possa distribuir aí dentro dessa 1 hora esses tópicos que nós vamos conversar aqui. O primeiro tópico qual que é? As boas-vindas. Então, os primeiros 5 minutos ali, Jonas, minha célula é 8 horas. Os primeiros 5 minutos, até 8h05, por exemplo, eu acredito que as pessoas começam a chegar antes, mas você vai já estar preparado ali. Então o anfitrião vai ter esse tempo para recepcionar o líder, o auxiliar, que devem chegar um pouquinho antes, eles já vão estar ali. Esse tempo que você tem para receber as pessoas, para dar as boas-vindas, para de repente apresentar um visitante que está chegando na célula agora. Então esse é o seu papel e esse é o primeiro ato da célula. Sempre com um sorriso no rosto, demonstrando muita alegria de estar naquele lugar, de poder ter esse tempo com essas pessoas. Então o primeiro passo são aí as boas-vindas. E aí de 5 a 10 minutos no máximo isso vai ocorrer. Passou disso, você vai para o quê? Qual que é o segundo ponto? A oração inicial e o louvor. Então você vai lá orar aí, coisa de 2, 3 minutinhos. Essa é a primeira oração, apresentando, agradecendo pelo dia, agradecendo pelas vidas que estão naquele local e pedindo para que Deus ministre aos nossos corações, aos corações de quem está na sua célula, de quem está fazendo parte daquele momento. E então aí você vai partir para o louvor. É um momento de adorar a Deus com louvores. E prepare isso, né? E cabe ao líder delegar para uma pessoa, ou para o seu auxiliar, ou para outra pessoa dentro da célula. Separa uma lista com 2 ou 3 músicas. Jonas, como assim 2, 3 músicas é muito? E aí eu vou te falar algo muito importante e de todo o meu coração. Músicas rápidas e músicas alegres. Ah, Jonas, mas eu queria pôr aquele louvor que tem aquela unção, que as pessoas querem ver as pessoas chorando. Existe tempo para todas as coisas, e a célula é um tempo de alegria, é um tempo de trazer conforto e alegria para as pessoas. Então, sim, são louvores de alegres, louvores felizes. Porque não chega, já pensou, você chega um visitante, e a gente já escutou isso, talvez você já tenha escutado o pastor Alex falar, ele falou recentemente pra gente a respeito disso. Ele chegou numa célula, o cara chegou na célula e ele foi lá e tava todo mundo chorando, aquela unção, aquela emoção, e todo mundo chorando. E esse rapaz foi no culto de domingo, e quando o pastor perguntou pra ele assim, filho, como é que foi a célula? Ele falou que, olha, foi boa, mas assim, o pessoal tava tudo triste, tudo chorando lá. E não é essa a impressão que nós queremos dar. Então, são músicas alegres, músicas que vão trazer ânimo, disposição para quem está na célula.
E músicas não muito longas, músicas curtas, você vai ter aí de 10 a 15 minutos para fazer esse tempo de louvor e adoração dentro da sua célula. Certo? Qual que é um outro tópico importante? Antes da sua palavra, antes do compartilhar. E aí você pode também, de repente, inverter essa ordem. Eu estou falando de boas-vindas, oração e louvor. E o terceiro tópico é o quebra-gelo, é a dinâmica. Qual que é a ideia do quebra-gelo? A ideia desse momento é promover uma descontração, é criar vínculos entre os participantes da sua célula, é fazer com que eles se sintam mais à vontade para a reunião. Por isso, líder de célula, sempre que você for trazer toda a dinâmica, se você for delegar, peça para que essas pessoas, ou você mesmo, se for você que vai trazer essa dinâmica, prepare com antecedência, separe os materiais necessários, e comande aí a brincadeira para que não perca também o foco, porque às vezes nesse momento de descontração é comum que as pessoas percam o foco, mas esse não é o objetivo. O objetivo é que tenha, né, a regra ali, você vai conduzindo a situação. É importante, seria legal que a sua dinâmica tenha a ver com a administração do dia, com a administração do que será feita. Ou é obrigatório? Não, mas seria interessante que isso acontecesse. Às vezes a dinâmica, Jonas, é só para quebrar um gelo mesmo, então é só para descontrair. Ok, bacana, o importante é que tenha esse tempo de descontração. Se dentro desse tempo de descontração você conseguir vincular e linkar com o tema da sua célula, vai ser bem legal também. Mas se não der, foi só um tempo de descontração, deixar o pessoal mais relaxado para o nosso bate-papo que vem a seguir. Então vamos lá. Boas-vindas, oração inicial, louvor e, por terceiro, quebra-gelo e dinâmica. E depois vem a mensagem e o compartilhar. Por que mensagem e compartilhar? Nós temos como princípio usar o tema de domingo, compartilhar o tema que foi dado no domingo, foi ministrado no domingo. Ou vocês vão ver que em alguns determinados períodos, em períodos específicos, nós vamos trabalhar com temas determinados para que você possa, às vezes, entender. Então, de repente, o Pai Nosso, que foi uma das estratégias que nós tivemos. Então, vai ser um tempo determinado, falaremos a respeito do Pai Nosso. E, enfim... mas aí entra um ponto muito importante, líder. Você precisa estar muito, muito atento a isso. E qual é esse ponto? Esse ponto é o seguinte: a célula não é uma aula de teologia. Não é. E se você quiser aprender um pouco mais e falando em teologia, você vai se inscrever aonde? Na Escola de Líderes da Renovada Internacional e terá essas aulas e essa profundidade maior. Mas na célula isso não vai acontecer. Na célula o que vai acontecer? Você como líder, você vai ser aí como posso dizer, não facilitador, mas meu Deus, me fugiu a palavra. Vai ser aquele que vai conduzir a célula. Você vai dar o tema central, vai ler o versículo, vai dar o tema central, e a ideia é que as pessoas compartilhem. Porque se só o líder falar, não houver um compartilhar, você vai frustrar muitas pessoas dentro da célula. Então, o objetivo é que as pessoas tenham essa liberdade. Claro que você vai conduzir isso para que isso também não perca o foco. Então, lembre-se, você tem que sempre abrir aí um espaço para as perguntas e as intervenções dos participantes da célula. Então, às vezes você está falando uma coisa, deixa eu compartilhar, eu posso compartilhar? Ou eu não entendi. A célula é para isso, então esteja sempre disponível para isso e atento a isso. Não fale muito, líder. Seu objetivo é conduzir, jogar ali os temas, a proposta e deixar com que as pessoas compartilhem. A ideia não é fazer um monólogo, e sim um diálogo. Ficou claro para você? Isso é muito importante. Isso é muito importante para que a sua célula flua, para que ela não fique maçante, porque senão vai virar um culto de domingo, e essa não é a ideia. A ideia é que as pessoas tenham a oportunidade de compartilhar e tirar as suas dúvidas, e nós não podemos tirar isso delas. Nós temos
que dar essa liberdade, porque a célula é isso, é para tirar essas dúvidas, para que as pessoas vão aprendendo um pouco mais de Deus. Então não faça da sua célula um monólogo, deixa que seja um diálogo, que as pessoas compartilhem em nome de Jesus. Certo ou errado? Comenta aí se está certo ou errado. E quase por último, mas o nosso quinto tópico, os avisos. Nossa, Jonas, mas você tem que falar de avisos? Esses avisos estão aí dentro de um roteiro de uma célula? Claro que estão, porque são durante os avisos. É o momento, que momento é esse? É o momento que você recapitula a programação da igreja para que os membros e visitantes estejam atentos ao que está acontecendo na igreja, para que eles estejam atentos para participar dos eventos, para assistir uma live, para assistir a Quinta Online, ou para estar no culto de domingo, ou se não puder estar, para que pelo menos esteja online. Então, é o horário do aviso. E o aviso tem que ser também dado com muita alegria e entusiasmo, porque você tem que o quê? Impactar a pessoa, você tem que incentivar. Então, se você der um aviso, bom, próximo quinta-feira tem a Quinta Online, às 8 horas, aí no domingo tem o culto. A pessoa não vai querer ir, porque ela vai olhar para sua cara e vai falar, eu vou para esse lugar fazer o quê? Então olha, célula, quinta-feira tem Quinta Online, você não pode estar, então lá, entra lá no YouTube, Renovada Cantareira, às 8 horas na quinta-feira e assista. Nosso culto de celebração tem sido uma bênção e desse domingo não vai ser diferente e você precisa estar lá. E eu estarei lá e eu quero que você esteja lá comigo. Entende como existe uma diferença? Se você falar triste, cabisbaixo, você não vai atrair as pessoas. As pessoas vão achar que é chato. Então, os avisos são importantes, estão aqui nesse roteiro de uma célula porque faz parte. Tem que ser motivacional, sabe? Você tem que motivar a pessoa tem que olhar no seu rosto e falar, poxa, eu quero ir, porque olha a alegria com que ele fala a respeito das programações da igreja. Eu não posso perder. Então, os avisos são tão importantes quanto qualquer outra etapa dentro dessa célula. Certo? E aí nós vamos para os pedidos de oração e aí a oração final. Essa última oração, você vai fazer o quê? Você vai agradecer a Deus, principalmente pela oportunidade de estar ali, de poder se reunir mais uma semana. Você vai pedir para que tudo aquilo que foi ministrado, tudo aquilo que foi conversado, você vai pedir para que Deus, que isso esteja vivo no seu coração, para que Ele te ajude a colocar em prática o que você aprendeu na célula. Essa é a oração final. É fazer o seu melhor, que nós possamos colocar realmente em prática a palavra que Deus nos deu, e aí apresentar os pedidos de oração daqueles irmãos que estão lá na célula. Então esse é um dos momentos muito importantes também de uma célula, onde nós vamos colocar diante de Deus, nós vamos expressar a nossa gratidão, vamos demonstrar que nós entendemos e que precisamos mudar algumas coisas, sabe? E nós vamos também ser gratos, né? E vamos apresentar os pedidos de oração. São 3 tempos de oração, né? O primeiro, nós falamos de gratidão pela oportunidade de nos reunir como célula. O segundo momento, nós vamos pedir para que Deus, que nós possamos viver verdadeiramente tudo aquilo que Ele nos ensinou durante essa célula, que nós vamos pedir a ajuda dele para colocar em prática. E por último, nós vamos apresentar a Ele o quê? Os nossos pedidos de oração, para que Ele possa abençoar as nossas vidas, que as graças sejam alcançadas. Então é isso. E por último, e não menos importante, e se você lembra, eu falei isso na primeira ministração, lá na primeira Quinta Online a respeito de célula, nós falamos sobre o que é a comunhão. Este é o momento que as pessoas põem o papo em dia, têm a chance de se conhecerem melhor. E o que é mais legal? A comunhão é sempre acompanhada por um lanche. E aí vamos falar do nosso pão de célula. E que geralmente o que é? E como deve acontecer esse lanche? Mais uma vez eu repito, cada um leva alguma coisa para esse tempo de comunhão. Um refrigerante, um leva um refrigerante, um leva um bolo, um leva um pão recheado, enfim. Esse tempo de comunhão é para ser alegre, descontraído. E eu já disse, né, como eu falei, na primeira semana, esse é um dos tempos mais preciosos dentro de uma célula,
porque é essa comunhão que vai gerar o vínculo, que vai dar abertura para que nós possamos ministrar a vida das pessoas, para que nós possamos enxertar Cristo na vida das pessoas, para que as pessoas entendam com mais clareza o que é Cristo. É nesse bate-papo, nesse tempo que nós vamos ter, que as pessoas vão dando liberdade, vão se abrindo para aquilo que Deus tem. Então, esse tempo é muito importante, e aí ele já não está mais dentro dessa 1 hora, ele está após 1 hora. Então aí você tem um tempo aí. Claro, você vai pensar. E por que é tão importante que a célula ocorra, essa primeira parte, em 1 hora? Para que chegue o tempo de comunhão e você tenha você tenha um tempo maior de liberdade para conversar, para ter essa comunhão verdadeiramente. Então, claro, tudo com muita consciência, né? Você não vai sair da casa do irmão meia-noite, afinal o irmão vai trabalhar no dia seguinte. Então, se sua célula começa às 8, até 9 horas você já encerrou a parte, vamos dizer, mais séria, não séria, mas a parte de palavras, de ministração, de avisos, você já terminou essa parte mais administrativa da célula, e você vai ter aí a parte da comunhão, que então você vai ter o quê? Talvez mais meia hora, 1 hora. Ok, claro, tudo isso combinado com o anfitrião, porque aí você tem que levar em conta várias situações. Por exemplo, se sua célula acontece num apartamento, fica complicado lá um grupo de pessoas, mesmo que um grupo pequeno, mas lá depois das 10 horas. Então tudo com muito bom senso a gente tem que fazer também, né? Então pense nisso, pense a respeito disso. Mas entenda que a comunhão é um ponto muito importante, que é onde eu acredito que a maior parte, o milagre vai acontecer, a transformação vai acontecer. É nesse tempo de comunhão, que é um tempo mais descontraído. Então vamos recapitular comigo a respeito do roteiro de uma célula? Primeiro ponto, qual é? As boas-vindas. O segundo ponto é a oração de abertura e louvor. Terceiro ponto, o nosso quebra-gelo, a nossa dinâmica. Quarto ponto, o quarto momento da nossa célula é a mensagem e o compartilhar da palavra. O nosso quinto ponto são os avisos. E o nosso sexto ponto são os pedidos de oração e oração final. E para fechar, como sétimo ponto, é o tempo de comunhão. Então, nós falamos aqui de um roteiro básico de como deve funcionar uma célula. Então, primeiro nós falamos em algumas práticas, né, a respeito da célula, e agora nós falamos a respeito de um roteiro de como ela deve acontecer. Eu não sei se ficou claro para você. Se você tem alguma dúvida, coloca aí no chat, e nós vamos te responder em nome de Jesus. O tema principal hoje era esse, é te dar um norte. Falar, Jonas, mas você nem leu a Bíblia. Eu deixei para ler a Bíblia aí nas perguntas e respostas mais para frente da nossa quinta online. Nós vamos basear, claro, tudo na Bíblia. Mas eu queria que você entendesse como é que funciona a organização, né? Semana passada nós falamos da hierarquia de uma célula, de como é que funciona, de quais são os cargos, os pontos que nós temos dentro de uma célula. E hoje eu quis trazer algumas coisas mais práticas a respeito de célula, para tornar isso mais fácil para você, porque às vezes a gente fica meio perdido. Poxa, o que eu faço agora? Como é que eu faço? Como é que tem que acontecer, né? Então, assim, nós preparamos tudo para que fique certinho, para que dê tudo certo, né? Então, por isso que existe esse roteiro. E para facilitar, então, Jonas, mas como é que funciona? De onde saem os avisos? Por exemplo, essa pode ser uma dúvida que você tenha. De onde saem os avisos? Os avisos saem do relatório, de um roteiro, de um resumo. A palavra certa é resumo. Você viu que eu falei 3 palavras para achar a certa, mas a palavra certa é o resumo, que o pastor Glauco, a pastora Lígia, eles vão mandar para a sua liderança, e ele vai estar, mas o meu líder pediu para eu dar um aviso. Se ele pediu para você dar um aviso, ele vai te mostrar qual que é o aviso, e tranquilamente você vai fazer essa parte. É tudo muito certinho, tudo em ordem, como o nosso Deus. Amém? Ficou claro essa parte para vocês? Eu acho que isso era importante a gente deixar claro de como funciona, né, e qual é o roteiro da célula, para que as coisas fluam de verdade. E agora, encerramos aí essa primeira parte da nossa quinta online,
e nós vamos falar agora para a parte de perguntas e respostas. Nesse tempo de perguntas e respostas, né, e aí o que eu quero deixar para você, e algo bem legal, é o seguinte: o termo célula, né, em algumas pessoas nós falamos de hierarquia, de célula como uma ferramenta de evangelismo, nós falamos de como funciona essa célula para que tudo ocorra dentro do padrão e tudo ocorra, claro, da forma correta, para que nós possamos atrair cada vez mais vidas para a nossa célula. Mas aí muitos podem me perguntar o seguinte, e eu preparei esse momento de perguntas e respostas nesse sentido: mas Jonas, célula está na Bíblia? E será que está? O que vocês acham? Tá ou não está? O termo célula não existe na Bíblia. Entretanto, é muito provável e é possível que nós encontremos princípios das reuniões celulares nas Escrituras. Por exemplo, nos livros de Atos e as cartas de Paulo, nós entendemos que era muito comum que os cristãos da igreja primitiva se reunissem nas casas de alguns anfitriões. Então, agora que você já sabe como funciona essa visão de célula, eu quero te mostrar 5 versículos que embasam o fundamento de uma célula dentro da Bíblia. Vamos lá? O primeiro texto está em Êxodo 18 e ele vai de 13 a 27. E aí você pode ler aí na sua casa. Êxodo 18, de 13 a 27. Eu vou ler para você um único versículo, que é o 21, que ele diz assim: mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Então, no livro de Êxodo, no capítulo 18, nós vamos encontrar o quê? Um episódio bem interessante, né? E ao longo dos versículos 13 ao 27, o que acontece? Já no deserto, rumo à Terra Prometida, Moisés começou o quê? A enfrentar alguns problemas de gestão com seu povo. Uma vez que muitas eram as pessoas, era muita gente, então ele estava tendo ali alguns problemas. Então ele acaba ficando o dia todo resolvendo os problemas do povo hebreu, o que sobrecarregava e tornava o trabalho com as pessoas não tão efetivo como poderia ser. Então, ou seja, tinha muita gente para ele atender, para ele conversar. Então, entendendo isso, entendendo o contexto, o seu sogro Jétro lhe deu um sábio conselho. E qual foi esse conselho? Nós acabamos de ler. A ideia era o quê? Separar o povo em pequenos grupos para que os problemas de gestão eles acabassem e o cuidado com as pessoas se tornassem melhor. Então, não tem o nome de líder de célula, mas foi esse o intuito. O que ele fez? Ele levantou líderes de pequenos grupos, talvez não tão pequenos, como somos de 1000, mas de grupos menores para que fossem atingidos. Então aqui, no segundo livro do Antigo Testamento, a gente está falando aí de 1200 anos antes de Cristo, vemos aí as primeiras células se formando dentro da Bíblia. Grupos menores, com seus respectivos líderes, compartilhamento de tarefas, e tornando o relacionamento mais próximo com as pessoas e os homens tementes a Deus, que eram aí os responsáveis por este grupo. Então, o primeiro texto nos traz aí essa história de Moisés, que levantou aí pequenos grupos e uma liderança. Então, isso está lá em Êxodo 18, dos versículos 13 ao 27. E aí, como segundo texto, nós vamos lá para Atos 5:42, que diz assim: todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Já aqui no Novo Testamento, no contexto que chamamos de igreja primitiva, é possível enxergar o quê? Os diversos traços das igrejas nas casas. Na realidade, em um contexto de igreja de Cristo, em que a igreja era perseguida, os cultos e ajuntamentos de pessoas eram feitos o quê? Unicamente dentro dos lares, uma vez que não haviam templos para que fossem realizadas essas reuniões.
Assim, a igreja dentro das casas era uma prática comum e definia como os cristãos viviam sua fé em conjunto. Certo? Então, Atos 5:42. Outro texto que eu quero deixar para você está lá em Atos 10:27. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Nesse versículo, o que a gente vai ver? Novamente, esse desenvolvimento da igreja dentro das casas. Nada mais é do que hoje a gente chama de célula. E se você for ler o capítulo 10 de Atos, nós vamos entender que nessa história de Cornélio, um centurião bastante respeitado pelo povo judeu, chamou o apóstolo Pedro em sua casa, com o fim de que ele falasse de Jesus para os seus parentes e amigos. Então, Cornélio ele foi lá e organizou essa reunião na casa dele, e foi nessa casa, pela primeira vez, o evangelho anunciado aos gentios. E Atos 10:44 diz assim: enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. É célula. Pode não ter um nome, mas nós estamos falando de célula. E tá vendo? Às vezes a gente acha, Jonas, não tem célula na Bíblia, esse negócio de célula é inventado. Não, a gente está falando de culto no lar, como a gente falou no começo, e é bíblico, e a gente está aqui provando para você que isso é bíblico, não é inventado, não foi algo criado na mente de alguém. Talvez o nome foi criado aí, mas o conceito de célula vem desde a Bíblia. Estava na Bíblia sim. Então eu quero deixar outro texto que está lá em Romanos 16:5, que fala assim, ele vai evidenciar a ideia de um culto no lar, de uma célula. Ela diz assim: saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. E ao longo das cartas de Paulo, nós vamos encontrar diversas menções de cultos nas casas. Uma delas está aí, justamente, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, como nós lemos: saúdem a igreja que se reúne na casa delas. No versículo 5, Paulo cumprimenta a igreja que se reunia na casa de Priscila e Áquila. Essa é mais uma prova de que a igreja primitiva, as reuniões dos cristãos, sempre começavam nos lares das pessoas, mas uma vez que não haviam prédios, porque não haviam prédios para determinadas reuniões. Então, mais uma vez, nós vemos essa evidência de culto nos lares. E para encerrar, eu quero deixar com vocês Colossenses 4:15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Nesse versículo, Paulo cumprimenta os cristãos que se reuniam na casa de Ninfa. Mais um exemplo de que aconteciam os cultos nas casas. Por um tempo considerável, a igreja de Cristo ela existiu sem o templo, e mais tarde, com a liberdade de cultuar em público, os cristãos passaram a realizar reuniões em templos próprios para isso. Mas, então, eu quero deixar para você, e que você entenda, e quando alguém falar para você, Jonas, célula não é bíblico, que você retome essa questão de culto nos lares, de cultuar a Deus, e que você tenha aí base para dizer para essas pessoas que isso faz sim parte da Bíblia, isso faz parte dos ensinamentos de Cristo. Então, nessa parte de perguntas e respostas, eu queria deixar bem claro isso para você. Célula está na Bíblia. Jonas está como célula? Não. Vai ser tratada aí com reuniões nos lares, nas casas, mas tem o mesmo princípio, tem a mesma base. E isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que foi algo criado do nada, e não é assim. Existe uma base para esse mover acontecer, para que essa célula aconteça. Existe uma base. Então, saiba que a sua igreja tem uma base quando ela fala de célula. Ela não criou do nada. Ela está baseada na palavra de Deus, que é o nosso manual. Amém? Ficou claro, queridos, essa questão? Então, se alguém te perguntar, Jonas, tem célula na Bíblia? Você vai falar, tem sim, eu vou te mostrar. Então, se você não anotou, eu vou repetir os 5 textos que a gente usou aqui
O primeiro deles é Êxodo, capítulo 18, de 13 a 27. O segundo texto está em Atos 5:42. O terceiro, Atos 10, 27. Romanos 16, 5. E por último, Colossenses 4:15. Amém? Queridos, eu quero aqui agradecer você por este tempo. Primeiramente, vamos orar. Feche os teus olhos e vamos orar. Deus, nós te agradecemos por esta quinta online. Te agradecemos, Senhor, pelos ensinamentos aqui deixados, ó Pai, que nós possamos realmente aplicar nas nossas células tudo que nós aprendemos hoje, que tudo seja, Senhor, feito debaixo dessa direção, ó Pai, da direção que vem de Ti, Senhor, para que tudo possa fluir da melhor forma e que nós possamos, Senhor, agregar a cada vez mais ao Teu reino vidas que reflitam a sua glória, Pai. Que as células sejam ferramentas de evangelismo e que nós possamos alcançar mais vidas para o Teu reino, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, nós nos colocamos à sua disposição, Senhor. Usa-nos, Pai, para fazer a diferença e para transformar vidas através das células, ó Pai. Deus, obrigado, Pai, porque isso não é algo inventado, não é algo criado, mas é algo que está na Tua palavra e que nós estamos seguindo, Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor nos ensinou, Pai. Nós somos gratos, ó Pai, e te pedimos, nos ajuda a aplicar tudo isso, Senhor, da forma correta, para que tudo ocorra conforme o Teu querer e a Tua vontade, Pai. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí onde você está, aplauda o Senhor. Agradeça a Deus por este tempo tão precioso. Eu quero aqui aproveitar e agradecer a você que tem assistido essas quintas online. Espero que você tenha sido tremendamente edificado, como eu tenho sido aqui, né? Eu acho que quando a gente ministra, primeiro nós somos ministrados a respeito. Então, que você tenha sido realmente edificado nesses três temas, nessas três ministrações a respeito de célula. Que você possa entender o princípio, que você possa entender o objetivo, que você entenda como funciona, para que nós possamos juntos aplicar este conceito e sairmos vitoriosos e alcançarmos vidas que reflitam a verdadeira glória de Deus. Em nome de Jesus. Se você gostou, deixe o seu like. Jonas, eu fiquei com alguma dúvida. Você pode colocar aqui no chat. Você pode mandar no grupo de WhatsApp da igreja. Ou, se você preferir, você pode me procurar também. Procurar os pastores Glauco e Lígia aos domingos. Ou mandar uma mensagem no WhatsApp, o meu número está lá no grupo. E vai ser bem legal, nós estamos aqui para te atender. Jonas, mas a gente parou de falar de célula, acabou a quinta online? Não, e prepare-se porque vai vir aí um tema novo para edificar a sua vida em nome de Jesus.